Sem dúvida, o petróleo é a mais importante fonte de energia que permite com que haja um movimento econômico do planeta Terra. Nós temos que, além das fontes energéticas, a respeito do diesel, da gasolina, da querosene, o petróleo fornece, através da destilação para os homens, produtos como nylon, plásticos, derivados para a produção de borracha ou mesmo até fertilizantes químicos. De modo então que, se o petróleo acabasse, conforme alguns alardeiam, certamente que a vida como nós temos hoje no planeta Terra acabaria de maneira bastante significativa. Ou seja, nós temos um produto que simplesmente é a base material do modo como a vida é hoje, que é o petróleo. Portanto, aqueles países que tenham muito petróleo, ou ainda aqueles que controlam a produção, certamente são países que têm um peso gigantesco na geopolítica global. Acompanhe na aula de hoje um comentário a respeito sobre aquela organização que é a grande responsável por reservas de petróleo e também por produção de petróleo, que é a nossa OPEP. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui mais uma vez ao canal Respeita a Geografia. Eu sou o professor Éder falando com vocês a respeito do petróleo, da OPEP, simplesmente um dos mais importantes eixos e pilares da geopolítica e da economia global. Se esse pilar desmonta, certamente nós teremos consequências muito sérias para a economia do nosso planeta. Mas antes, gostaria de pedir para que você deixasse o like, se inscrevesse no canal e também acionasse o sino de notificações, a fim de receber as notificações aqui do nosso canal. Além do mais, se você quer aprender geopolítica e não sabe qual caminho seguir, participe do evento Geopolítica Além das Manchetes. Ocorrerá no dia 29 de maio, às 19 horas, aqui no nosso canal do YouTube. O link para inscrever-se no canal está aqui na descrição deste nosso vídeo. Sem mais, vamos lá. Pessoal, então quando nós falamos da OPEP, nós estamos falando de uma importante organização, ok? Conforme eu disse, é um dos pilares da economia mundial, mas sem dúvida, vamos entender por quê, né? Vamos observar um pouco aqui o histórico da OPEP, certo? Vamos mencionar os países membros, a questão Rússia, né? E também a questão Estados Unidos em relação à OPEP. Pessoal, a OPEP nasceu em 1960, tudo bem? Então a OPEP nasceu em 1960 e os países membros fundadores terão sede a princípio em Bagdá, no território do Iraque, tudo bom? Então nasce a OPEP no Iraque, que é uma das grandes reservas petrolíferas na região do Golfo Pérsico, ok? Temos que os membros fundadores da OPEP são o Irã, o Iraque, o Kuwait, a Arábia Saudita. Estes países têm em comum o quê? São predominantemente muçulmanos. Esse é um fato importante que sempre é destacado quando se fala na questão petróleo. Há uma associação, inclusive, do mundo árabe ao petróleo, embora seja uma associação um tanto equivocada, mas há esta associação por conta do peso, no caso, que a OPEP desempenhou ao longo de sua história no preço do barril do petróleo, especialmente nos anos 70 e nos anos 2000, ok? Muito bem, então nós temos aqui que Irã, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita e Venezuela, no caso, país vizinho ao Brasil, inclusive, são os membros fundadores da OPEP lá no ano de 1960, ok? Em 1965, a sede da OPEP será instalada na Áustria, ok? Especialmente na cidade de Viena, porque a estabilidade política australiana é um pouco mais assegurada em relação ao Oriente Médio. Então, por isso nós temos a sede em Viena, tudo bem? Na Áustria. O objetivo, em alguma medida, da OPEP era combater as chamadas Sete Irmãs, que é um oligopólio petrolífero, tudo bem? Hoje nós temos que a OPEP é uma organização que apresenta 13 países, são 13 países membros, ok? De modo então que houve uma expansão da OPEP no que se refere àqueles que são pertencentes a esta organização. No caso, quando nós olhamos aqui o mundo no mapa, notem vocês, o mundo no mapa, né? Quando nós falamos a respeito deste golfo aqui, ó, que é o Golfo Pérsico, que eu estou destacando na cor vermelha para vocês, nós temos aqui um estreito, que é o chamado Estreito de Hormuz, ok? Qual que é a importância do Estreito de Hormuz? Simplesmente, esta região tem importância porque, se nós observarmos bem aqui os países desta região, é o caso do Irã, é o caso da Arábia Saudita, é o caso do Iraque ou mesmo ainda do Kuwait.
boa parte de todo o petróleo mundial atravessa esse caminho aqui para chegar ao Oceano Índico, depois entrar aqui via Canal de Suez em direção à Europa e daqui em direção eventualmente à Ásia e também o sul da África, tudo bem? Então, a partir desta região do Golfo Pérsico, nós temos uma importante transação, um transporte significativo do petróleo mundial, ok? Porque estes países, além de terem em comum, fundaram a OPEP, eles estão localizados no chamado Golfo Pérsico, ok? Então, as tensões, a importância do Golfo Pérsico é, no mínimo, fundamental por conta desta questão da passagem do petróleo, ok? São os membros fundadores da OPEP, bem como a Venezuela. Só que no decurso das décadas houve uma expansão da OPEP para países que têm muito petróleo, especialmente na costa da África, de modo que Angola, por exemplo, ou ainda Líbia, ou Argélia, ou mesmo a Nigéria, Gabão, Congo, são países que pertencem também à OPEP. Outros países já pertenceram à OPEP, mas deixaram esta organização por motivos diversos. Um da América do Sul é o caso do Equador, que em 2000 deixa a OPEP, e outro é a própria Indonésia, que na Ásia, que chegou a pertencer à OPEP, mas acabou abandonando a organização, bem como também o Catar. Tudo bom? Ou seja, é uma organização hoje importante. A estimativa é que 40% de todo o petróleo mundial é produzido na OPEP, ok? Dentro dos países aí desta organização, certo? Agora, por que a OPEP tem então uma importância gigantesca? A primeira coisa é que esta organização foi fundada a fim de, em alguma medida, enfrentar o chamado oligopólio petrolífero das chamadas Sete Irmãs. O que são as Sete Irmãs? Vejam só. As Sete Irmãs se referem ao oligopólio do petróleo internacional. Basicamente, estas empresas dominaram e controlaram as produções de petróleo, o transporte do petróleo, o refino do petróleo, ou seja, estas empresas tinham um importante peso na geopolítica do petróleo, no valor do barril do petróleo e assim por diante, ok? Quais são as Sete Irmãs? Mobil, Texaco, Exxon, BP, né? British Petroleum, Shell e Gulf. São 7 empresas que basicamente dominavam todo o mercado petrolífero até ser fundada a OPEP em 1960. E o curioso, os Estados Unidos é um país onde se fundou a Chevron, a Exxon, a Mobil, a Gulf e a Texaco. Então, das 7 maiores indústrias produtoras de petróleo lá, né, no início do século XX, primeira metade do século XX, 5 delas eram americanas, tudo bem? Ou seja, um controle bastante significativo da produção do petróleo, justamente porque o petróleo é a base fundamental da segunda revolução industrial, porque petróleo, conforme começamos o nosso vídeo falando, fornece uma série de derivados para as mais variadas indústrias que existem, desde a indústria automobilística, a indústria química e assim por diante, alimentícia, etc. Tudo bem? Então, os Estados Unidos têm um peso gigantesco nas decisões do valor do barril do petróleo e assim por diante, ok? Porque as grandes indústrias são americanas, que atuam tanto no território americano quanto no Oriente Médio e outras regiões onde haja petróleo. Além disso, nós temos que outras duas indústrias das 7 irmãs eram a British Petroleum, bem como a Shell. A Shell tem um capital misto envolvendo o Reino Unido e também a Holanda, tudo bem? Então, a Shell pertencia tanto ao Reino Unido como também aos Países Baixos, né, gente? Que nós mais conhecemos como Holanda. Tudo bem? Então a OPEP, em boa parte, é fundada a fim de fazer frente e combater, eventualmente, o poderio que as 7 irmãs exerciam no mercado internacional de energia, no caso, o petróleo. A partir da existência da OPEP, nós teremos que tal organização vai exercer um peso geopolítico gigantesco na geração de energia petrolífera mundial. É o caso, por exemplo, dos chamados choques do petróleo, que nós tivemos 2 choques importantes do petróleo, em 73 e em 79, ok? São os mais notáveis, embora haja outros, ou no caso houve outros momentos de choque de petróleo, tudo bem? Estes choques de petróleo da década de 70 e também na década de 90 e também 2000 estão associados especialmente às tensões geopolíticas no Oriente Médio, que é uma região importante, onde temos ali as grandes reservas petrolíferas mundiais. Vejamos.
Aqui nós temos um gráfico trazendo para nós justamente o valor do barril do petróleo conforme as crises, tudo bem? E o que levou às crises petrolíferas. Em 73 nós temos um embargo de petróleo aos países europeus, o petróleo chegava a custar em torno de $2, ok? Em 73, mas com o embargo e a falta da produção chegou a custar $10. Então nós tivemos um aumento significativo lá em 1973 do valor do barril do petróleo, e então isto fez com que houvesse uma crise gigantesca na economia internacional. Aliás, inclusive, em 73, por causa da crise do petróleo, o Brasil foi afetado de modo bastante severo, ao ponto, inclusive, do nosso país passar a enfrentar uma crise gigantesca econômica. De 68 até 73, o Brasil viveu o que se chama de milagre brasileiro, que é um período quando a indústria e a economia do Brasil cresceu em torno de 10% ao ano, acima disso na média. Com o choque do petróleo, a economia do Brasil ela vai retraindo de 74 adiante. O Brasil entrou numa crise bastante significativa, inclusive nos anos 80, e essa crise em alguma medida começa lá em 73, por conta do choque do petróleo. Aliás, há um vídeo no nosso canal tratando justamente a respeito da autossuficiência do petróleo no Brasil, se o Brasil é ou não é um país que é autossuficiente neste produto, ok? Depois, em 79 nós temos uma outra crise do petróleo, onde o valor do barril aumenta de modo significativo novamente aqui, certo? Aqui na cor azul nós temos o preço nominal do petróleo que vai variando, ok? Aí lá, a meados da década de 80, nós temos uma queda do valor do barril do petróleo, mas em 90, novamente, você tem, com a Guerra do Golfo, uma nova crise do petróleo, ok? Então, o fato de nós termos aí crises envolvendo a produção do petróleo e assim por diante, faz com que o Brasil sofra, o mundo sofra as consequências deste aumento significativo do valor do barril do petróleo, uma vez que é um insumo fundamental para os mais variados tipos industriais. Enfim, em 2008 temos também uma nova crise que afeta o valor da produção do petróleo, em 2011, ou seja, o valor do barril do petróleo ele é cíclico, não é cíclico, mas ele oscila conforme a estabilidade ou a instabilidade geopolítica, por isso que nós tanto olhamos para o petróleo, as regiões produtoras e assim por diante, ok? Muito bem, aqui no caso eu não estou entrando nos detalhes porque houve essas crises, eu só estou dizendo que houve em 73, 79, em 73 o contexto da guerra do Yom Kippur, Israel, Palestina, no caso Israel e países árabes, melhor dizendo, em 79 a revolução no Irã, em 90 a guerra do Kuwait, ok, a guerra do Golfo também assim chamada e assim por diante, ok? Tudo bem? Então, conforme os eventos geopolíticos, afeta-se o valor do barril do petróleo, que por sua vez afeta aí a economia internacional. Tudo bem? Pois bem, aqui vamos observar os grandes produtores. Desde 2015, os Estados Unidos é o maior produtor de petróleo do mundo, ok? Aqui é um dado que muitas vezes não se percebe da maneira mais clara possível. Esses dados aqui são de 2008, mas ele não vai mudar tanto. 2018 no caso, em 2018, 19, 20, 21, 22 e assim por diante, nós temos que os Estados Unidos é o maior produtor de petróleo e na sequência vem dois grandes players da produção petrolífera internacional. É o caso da Rússia e também da Arábia Saudita, tudo bem? Dependendo do ano, a Arábia Saudita produz mais petróleo do que a Rússia. Não é? E vice-versa. Tudo depende aí do interesse que esse país tem de afetar mais ou menos o valor do barril do petróleo, certo? E aqui uma coisa importante. Os Estados Unidos é o maior produtor de petróleo do mundo hoje e é o maior consumidor também. Então os Estados Unidos importam muito petróleo de diversos países do mundo, inclusive da Venezuela. Mais recentemente voltaram a comprar petróleo venezuelano, certo? Então nós temos aí uma enorme importância norte-americana quando o assunto é petróleo. Por quê? São os maiores produtores hoje, desde 2015, e são os maiores consumidores. Então, apesar de produzirem muito, precisam importar bastante porque tem uma indústria gigantesca dependente de petróleo, não é? Sem contar o grande espaço urbano norte-americano que demanda muito petróleo, a indústria de automóveis e assim, etc. Não é? Na sequência, conforme dizíamos, vem Rússia e Arábia Saudita como grandes produtores. Dependendo do ano, a Arábia Saudita produz mais e a Rússia fica em terceiro lugar, ou vice-versa, ok? Rússia e Arábia Saudita concorrendo ali na segunda posição de maior produtor de petróleo. A Rússia vai ser afetada de modo significativo na questão petrolífera a partir de 2014, com a guerra na Ucrânia. Tudo bem? Porque os países europeus vão impor sanções à Rússia e parar de comprar
produtos oriundos da Rússia, especialmente petróleo, que é um produto que a Rússia exporta em grande quantidade, certo? Aliás, esses desdobramentos se aprofundam na guerra da Rússia e da Ucrânia agora em 2022, ok? Muito bem, então aqui observemos as maiores reservas. Notem vocês, a maior reserva de petróleo do mundo de longe é a Venezuela, só que apesar da Venezuela ser uma grande reserva petrolífera, não é uma das grandes produtoras e nem é uma das grandes consumidoras do petróleo, ok? Mesmo porque, infelizmente, a Venezuela vive uma crise profunda nas últimas 2 décadas, que é uma crise política, econômica e assim por diante, ok? Mas o fato é, estima-se que em torno de 18 a 20% de todo o petróleo do mundo está na Venezuela, ok? Em segundo lugar, grandes reservas de petróleo do mundo estariam na Arábia Saudita, o Canadá também tem uma grande reserva, aí depois nós temos os países do Oriente Médio, é o caso do Irã, do Iraque, do Kuwait e Emirados Árabes Unidos, ok? Depois ainda a Rússia e por fim aqui, ó, Líbia e também Nigéria, grandes reservas petrolíferas, ok? E temos aí por fim um assunto importante que envolve a OPEP+. A OPEP+, no caso a OPEP tenta trazer a Rússia para sua zona de influência para que eles cheguem a um acordo, para não se produzir muito petróleo, para que o preço não fique muito barato e também para não se produzir pouco, para que o petróleo não fique tão caro. Tudo bem? Então você tem uma tentativa da OPEP de se aproximar da Rússia, justamente para que trabalhem junto com a Rússia, OPEP e Rússia, para que eles procurem controlar o valor do petróleo internacionalmente, ok? Isso se dá no contexto aí do pós-guerra entre Rússia e Ucrânia, uma vez que o valor do barril do petróleo ficou bem barato, por conta da grande produção da Arábia Saudita e a Rússia, só que com as sanções em relação à Rússia no que se refere ao petróleo, nós teremos um aumento de novo do valor do barril do petróleo. O barril do petróleo em 2008, 2009 custava $100, acima disso chegou a custar $118, não é? E ali quando chegamos em 2014, 2015, o valor do barril do petróleo chegou a bater $35, dólares, então uma queda significativa. Haverá um esforço da OPEP para se aproximar da Rússia para que eles decidam melhor o valor do barril do petróleo através dessa organização em conjunto, que seria a OPEP+. Isto acabou não prosperando tanto, ok? E o contexto aí é justamente aquele das sanções em relação à Rússia, certo? Vamos observar então, a geopolítica do petróleo certamente é uma das mais importantes para entendermos a dinâmica da economia global e também os movimentos dos grandes players da geopolítica do planeta. No mais é isso, se você chegou até aqui eu gostaria de pedir para que você compartilhasse o nosso conteúdo àquela pessoa que gosta de geopolítica e muitas vezes não sabe onde encontrar informações mais seguras e certamente no nosso canal encontrará. Venha conversar comigo a respeito de geopolítica também no Instagram, Professor Éder Diego. No mais é isso, bons estudos e não se esqueçam, respeitem a geografia. Tchau, pessoal!